A Divina Comédia, Dante Alighieri, Purgatório, canto 23. Como eu me distraía com os galhos verdes da árvore, assim como costumam fazer os caçadores que desperdiçam sua vida a observar pássaros, aquele que era mais do que um pai para mim, disse-me: Vamos, filho, o tempo que nos resta deve ser gasto de uma forma mais útil. Desviei o olhar e rapidamente virei meus passos para seguir atrás daqueles dois sábios. E o seu discurso não me trazia qualquer enfado. E eis que de repente ouvimos alguém que chorava e cantava Labia mea Domine, com tamanha devoção que causou em nós tanta alegria quanto dor. Perguntei: ó doce pai, o que é isso que eu ouço? E ele: talvez sejam outras sombras que vão desatando os nós dos seus pecados. Assim como fazem os peregrinos absortos quando encontram desconhecidos em seu caminho e voltam-se para ele, mas não param de andar, assim fomos ultrapassados por uma multidão. Eram almas devotas e silenciosas que passavam, em rápida marcha, olhando-nos com admiração. Cada um deles tinha os olhos escuros e ocos, seus rostos estavam pálidos e tão magros que a pele estava totalmente aderida aos ossos. Eu não creio que nem mesmo Erixícton tenha ficado assim tão seco em pele e osso, devido ao jejum, que era o que ele mais temia. Pensando, eu disse comigo mesmo: aqui estão os judeus que perderam Jerusalém quando Maria devorou seu próprio filho. Suas órbitas eram como anéis sem pedras, e aqueles que pensam ver no rosto do homem a palavra homo conseguiriam distinguir apenas o M. Quem poderia acreditar que o cheiro de uma fruta e o frescor da água causariam tanta aflição? E que aquelas almas se reduziriam a tal estado? Eu olhava para eles e me perguntava o que diabos os definhava, pois eu ainda não sabia a razão de sua magreza e de sua triste pele escamosa. Eis que uma sombra, com os olhos lá no fundo, voltou-se para mim com ansiedade e gritou: que graça é esta que eu recebo? Eu nunca teria reconhecido o seu rosto, no entanto, sua voz tornou evidente o que havia sido apagado de sua aparência. Esta centelha reacendeu dentro de mim tudo o que eu sabia sobre aquelas feições deformadas, e logo reconheci o rosto de Forese. Oh, não me evite por causa das crostas secas que mancham minha pele, implorou ele, nem pelo fato de que me falta carne. Mas diga-me a verdade sobre você. E quem são essas duas almas que o acompanham? Eu imploro, não fique sem falar comigo. O seu rosto, que já chorei ao vê-lo morto, agora me faz chorar com a mesma dor. Ao encontrá-lo assim tão desfeito, eu respondi: diga-me, em nome de Deus, o que o faz emagrecer assim. Não me obrigue a falar, pois estou espantado, e quem tem curiosidade fala com relutância. E ele para mim: pela vontade divina, a água e a árvore que você deixou para trás recebem uma virtude que nos faz definhar. Todas essas almas que, chorando, cantam, um dia se entregaram ao prazer da gula, e aqui espiam suas culpas com fome e sede. A fragrância dos frutos e o frescor da água são borrifados em nós pelas folhas da árvore, e nos instigam o desejo de comer e beber. À medida que contornamos este espaço, andando em círculos, nossa dor se renova. Eu falo em dor, mas deveria falar sobre alegria, pois somos guiados à árvore pelo mesmo anseio que levou Cristo a nos libertar, pelo seu sangue, quando ele, em sua alegria, clamou: Eli! E eu a ele: Forese, desde aquele dia em que você partiu para uma melhor vida, ainda não se passaram 5 anos. Se você esperou até o último momento, quando já não podia mais pecar,
e somente então se reconciliou com Deus? Como veio tão rápido para cá? Eu pensei que o encontraria lá embaixo, onde o tempo deve pagar pelo tempo. E ele para mim é a minha boa Nela, com suas abundantes lágrimas que tem me guiado para beber o doce absinto dos tormentos. Com suas orações e suspiros devotos, ela me fez sair daquela encosta onde se espera e me libertou dos outros círculos abaixo deste. Minha gentil viúva, a quem eu tanto amei, é ainda mais querida e agradável a Deus, por estar sozinha em suas boas obras, pois até mesmo na Barbádia da Sardenha há muito mais mulheres virtuosas do que naquela Barbádia onde eu a deixei. Ó doce irmão, o que você quer que eu diga? Eis que eu prevejo um tempo futuro, um tempo não muito distante de agora, quando os pastores subirão ao púlpito e proibirão as impudicas mulheres de Florença de andarem com os seios nus à mostra. Acaso foi necessária alguma lei humana ou divina para que as bárbaras e as sarracenas aprendessem a andar com os seios cobertos? Mas se essas desavergonhadas tivessem noção sobre o que o céu tem preparado para breve, elas já teriam se posto a gritar e lamentar. Pois, se minha previsão não me engana, elas serão afligidas antes que cresça barba nas faces dos bebês que hoje acalentam. Ah, irmão, não se esconda mais de mim. Veja que não estou sozinho. Todas essas almas estão maravilhadas porque você encobre a luz do sol. Então eu disse a ele: se você se lembrasse agora da vida que nós dois levamos juntos na terra, a memória seria desagradável e embaraçosa. Aquele que me precede há alguns dias resgatou-me daquela vida, quando a irmã daquele eu apontava para o sol, aparecia redonda no céu. Ele me guiou através da noite profunda, entre aqueles que estão verdadeiramente mortos. E com esta verdadeira carne eu o tenho seguido. Sua doce companhia tem me ajudado a subir, dando voltas e voltas ao redor desta montanha, que endireita em nós o que o mundo fez torto. E ele diz que continuará ao meu lado até chegarmos ao lugar onde está Beatriz. E a partir dali convém que eu siga sem ele. Quem falou assim comigo foi Virgílio, e apontei para ele. E esta outra alma é aquela pela qual agora há pouco as encostas se abalaram. E todo o reino tremeu, pois agora ela se liberta. Oi, gente, eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje nós estamos no canto 23 do Purgatório, Divina Comédia, Dante Alighieri. Nós estamos no sexto círculo, onde se pena o pecado da gula. Nós estamos então no Alto Purgatório. O Alto Purgatório vai dos cantos 19 ao 26. Então nós estamos aqui, olha, nos gulosos, o terraço dos gulosos. É interessante que aqui Dante vai encontrar um antigo amigo dele, né? O Forese Donati, e eles vão ter um longo diálogo. O Gustave Doré fez esta gravura, onde nós percebemos aí a angústia, né, do Forese, a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, que traz para eles aí um frescor, né, e eles ficam ali sedentos e também com fome, porque comeram muito na vida e agora estão passando fome e sede no purgatório, né? Estão penando este pecado. Sexto círculo, gula, pecado capital da gula. Sexto pecado capital. Canto 23, purgatório. Dante começa dizendo para nós, olha, como eu me distraía com os galhos verdes da árvore, assim como costumam fazer os caçadores que desperdiçam sua vida, achei isso muito interessante, desperdiçam sua vida a observar os pássaros. Então, os caçadores que ficam aí, tadinho dos pássaros, né? Perseguindo os pássaros, eles estão desperdiçando a sua vida, diz Dante. Então, como fazem os caçadores, eu fiquei observando aquela árvore, a árvore aí do conhecimento do bem e do mal.
Então nós temos aqui, né, como eu mostrei a árvore. Dante estava ali observando. Aquele Virgílio, que era mais do que um pai para mim, disse-me: Vamos, filho, o tempo que nos resta deve ser gasto de uma forma mais útil do que ficar observando esta árvore. Então, aqui na gula, no sexto círculo, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal na entrada e no final. São sementes da árvore que está lá no Éden, no fim do purgatório, e que nasceram aqui no círculo da gula. É interessante observar também que o relacionamento entre Virgílio e Dante está se estreitando aqui, numa intimidade profunda. Então ele chama Virgílio de mais do que um pai. Olha, aquele que era mais do que um pai para mim. Depois Virgílio: Vamos, filho, o tempo que nos resta deve ser gasto de uma forma mais útil. Então nós temos um estreitamento aqui deste relacionamento entre os dois. Eles vão quase que agora, daqui a pouco, né, separar. Desviei o olhar e rapidamente virei meus passos para seguir atrás daqueles dois sábios. Quem são, né? Virgílio e Estácio. Lembra? O Estácio está aqui. Ele está bem na sombra aqui, olha, o Estácio. São dois poetas, são três poetas, na verdade, né? Dante segue Virgílio e agora Estácio. E o seu discurso não me trazia qualquer enfado, então a conversa dos dois poetas agradava demais Dante, né? Olha que oportunidade. Escutar dois grandes poetas que se amavam, né? Estácio admirava profundamente Virgílio. E eis que, de repente, ouvimos alguém que chorava e cantava Labia mea Domine. Então, uma alma que cantava, né? Labia mea Domine. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca entoará o teu louvor. Salmo 51, verso 15. É um salmo que nós, religiosos, cantamos toda manhã nas laudes. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Essa alma, então, cantava com tamanha devoção, que causou em nós tanto alegria quanto dor. Perguntei: ó doce Pai, o que é isso que eu ouço? E ele, né, o Virgílio: talvez sejam outras sombras que vão desatando os nós de seus pecados. São sombras que estão aqui no purgatório. E aí temos uma comparação em dois tercetos. Assim como fazem os peregrinos absortos quando encontram desconhecidos em seu caminho e voltam-se para ele, mas não param de andar, assim fomos ultrapassados por uma multidão. Eram almas devotas e silenciosas que passavam, em rápida marcha, olhando-nos com admiração. As almas dos gulosos. E o Dante vai descrever como eram essas almas. Olha, cada um deles tinha os olhos escuros e ocos. Seus rostos eram pálidos e tão magros que a pele estava totalmente aderida aos ossos. Então, eles passavam fome aqui nesse círculo, né? Eu não creio que nem mesmo Erisicton tenha ficado assim tão seco em pele e osso, devido ao jejum, que era o que ele mais temia. Quem é esse Erisicton? Erisicton, segundo a mitologia, era um antigo carvalho. Segundo a mitologia, Erisicton derrubou um antigo carvalho no sagrado bosque de Ceres, a deusa da agricultura e da vegetação. Então esse Erisicton derrubou esse carvalho lá do bosque da deusa Ceres. E ele foi punido com fome perpétua. Até que, não suportando mais, ele roeu a própria carne. Então Dante faz uma referência a esse personagem mitológico, o Erisicton. Ele ficou tão seco em pele e osso, devido ao jejum, que era o que ele mais temia, né? Ele roeu a própria carne. Pensando, eu disse comigo mesmo: aqui estão os judeus que perderam Jerusalém, quando Maria devorou seu próprio filho. Agora uma referência histórica. Dante alude a um episódio relatado pelo historiador do século I, Flávio Joséfos. Quando Jerusalém foi sitiada e destruída por Tito no ano 70 depois de Cristo, uma mulher chamada Maria teria matado e devorado o próprio filho. Então o Flávio Joséfo conta isso para nós. E Dante relembra esse episódio aqui, né? Aqui estão os judeus que perderam Jerusalém quando Maria devorou seu próprio filho.
porque eles passaram muita fome, os judeus, nesse cerco de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então Dante fala, aqui estão aquele povo, né, que estão passando muita fome nesse círculo onde se pune o pecado da gula. Suas órbitas, ele continua escrevendo, eram como anéis sem pedras, e aqueles que pensam ver no rosto do homem a palavra homo, então um olho forma um o nariz aqui um M, e aqui o outro olho forma o outro O. Homo. Então, aqueles que pensam ver no rosto do homem a palavra homo, conseguiriam distinguir apenas o M. Por quê? Porque os olhos eram ocos, né? Então, neste reconhecimento da palavra homo, homem, no rosto humano, os dois Os representam os olhos. Os traços externos do M representam as maçãs do rosto. E o traço interno no M representa o nariz. Então, quem pensa reconhecer no rosto do homem a palavra homo, só reconheceria o M, porque os olhos estavam vazios, né? Mortos de fome e sede, né? A pele grudou no rosto. Quem poderia acreditar que o cheiro de uma fruta desta árvore, né, e o frescor da água causaria tanta aflição? E que aquelas almas se reduziriam a tal estado, né, de penúria, de desolação e fome? Eu olhava para eles e me perguntava, o que diabos os definhava? Pois eu ainda não sabia a razão de sua magreza e de sua triste pele escamosa. Então Dante vai mostrando para a gente que ele, aos poucos, vai tomando consciência do que acontece com aquelas almas, né? E eis que uma sombra, é o amigo do Dante, o Forese Donati, com os olhos lá no fundo, voltou-se para mim com ansiedade e gritou: que graça é esta que eu recebo? Então, que graça, né, de receber uma visita aqui? Dante continua: eu nunca teria reconhecido o seu rosto. No entanto, sua voz tornou evidente o que havia sido apagado de sua aparência. Então nós temos aqui, olha, uma nota do Inferno, canto 7, versos 53 e 54, que diz: a vida sem conhecimento os tornou vis, esmaecendo seus rostos e ficaram irreconhecíveis. Então aquela alma estava ali irreconhecível para Dante, né? Olha, eu nunca teria reconhecido o seu rosto, no entanto, sua voz tornou evidente o que havia sido apagado de sua aparência. É pela voz que Dante vai reconhecer quem é aquela alma faminta que está ali no sexto círculo, né, conversando com ele. Reconheceu Dante. Esta centelha, a voz, reacendeu dentro de mim tudo o que eu sabia sobre aquelas feições deformadas, sobre aquela alma ali, né? E logo reconheci o rosto de Forese. Então, quem é Forese? Forese Donati é um poeta florentino, amigo e parente de Dante por afinidade. Fruto de seu casamento, então, com Gemma Donati. Dante casou com Gemma Donati, e esse Forese era parente da Gemma e era parente do Dante por afinidade. Forese era irmão de Corso Donati, o líder do partido dos guelfos negros em Florença, adversário do partido de Dante, que era do partido dos brancos. Dante era dos brancos. O Forese Donati era irmão do Corso Donati, que era líder dos guelfos negros. Então, como já tem vários vídeos aqui no canal sobre Dante, sobre a época da Divina Comédia, né? Florença era um caldeirão fervendo, né? Dois partidos políticos terríveis, gibelinos e guelfos. Depois os guelfos se dividiram em brancos e negros. Então, assim, era constante a oposição, as brigas, mortes, exílio, né? Era um horror. Então esse Forese Donati era irmão do Corso Donati. E o Dante, então, coloca o Forese Donati, que era seu amigo e parente por afinidade, aqui no sexto círculo. Ele comeu demais, né? Pecado da gula. Então Dante reconhece o rosto de Forese. E aí o Forese vai dizer: ó, não me evite, por causa das crostas secas que mancham minha pele. Implorou ele.
nem pelo fato de que me falta carne, né? Eu estou seco. Mas diga-me a verdade sobre você. E quem são essas duas almas que o acompanham? Eu imploro, não fique sem falar comigo, né? Então nós temos aqui, é tocante, né? O Forese Donati pedindo que Dante fale com ele, né? Não me deixe aqui, né, sem saber de nada. Dante responde, o seu rosto que já chorei ao vê-lo morto. Achei lindo isso aqui. Agora me faz chorar com a mesma dor. Ao encontrá-lo assim tão desfeito, eu respondi. E aqui tem uma nota, Ver Inferno, canto 6, verso 59. Então Dante encontra o Donati ali, desfeito, né, e chora de novo, como chorou ao vê-lo morto. Continua Dante, diga-me em nome de Deus, o que o faz emagrecer assim? Não me obrigue a falar, pois estou espantado. E quem tem curiosidade, fala com relutância. Aí o Forese vai dizer por que ele está tão magro, né? E ele para mim, pela vontade divina, a água e a árvore que você deixou para trás, recebem uma virtude que nos faz definhar. Então essa árvore e a água que escorre dali é que nos faz definhar. Recebe uma virtude que nos faz definhar. Todas essas almas que chorando cantam, um dia se entregaram ao prazer da gula. E aqui espiam suas culpas com fome e sede. A fragrância dos frutos e o frescor da água são borrifados em nós, pelas folhas da árvore, e nos instigam o desejo de comer e beber. Nós estamos sempre ansiosos, né? Com desejo de comer e beber. A fragrância dos frutos e o frescor da água são borrifados em nós pelas folhas da árvore. Então é uma tortura. Eles observam o frescor da água, a fragrância dos frutos e não podem nem comer e nem beber. À medida que contornamos este espaço do sexto círculo, né, andando em círculos, nossa dor se renova. E eu falo em dor, mas deveria falar sobre alegria, pois somos guiados à árvore pelo mesmo anseio que levou Cristo a nos libertar. Então eles têm um anseio, né, de serem guiados pela árvore, mas não podem comer. Então ele fala, é o mesmo anseio que levou Cristo a nos libertar pelo seu sangue, quando ele, em sua alegria, clamou, Eli. Achei estranho, né? Seria em sua agonia. Mas aqui ele está falando de uma alegria que o leva a doar a vida, que levou Jesus a doar a vida por nós. Quando Jesus clama ao Pai, Eli, é uma citação aqui de Mateus, no capítulo 27, versículo 46. Jesus, no alto da cruz, clama, né? Eli, Eli, lama sabachthani. É o início de um salmo, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então, é uma sede, né, de salvar almas. Então, Jesus, na agonia, grita, mas aqui ele diz que é uma alegria para nos salvar, para dar o seu sangue por nós. Assim também o Donati e as almas do sexto círculo do purgatório estão com sede e fome da árvore da vida, né? Mas não podem se saciar. E eu a ele, o Dante, né? Forese, desde aquele dia em que você partiu para uma melhor vida, ainda não se passaram 5 anos. Se você esperou até o último momento, quando já não podia mais pecar, e somente então se reconciliou com Deus, no último minuto da vida, né? Como veio tão rápido para cá? Eu pensei que eu encontraria lá embaixo, onde o tempo deve pagar pelo tempo. Então, eu pensei que você estaria lá no antipurgatório. Se você esperou aqui para se converter no último minuto de vida, né? Então, ele deveria esperar o tempo da sua vida inteira, né? O tempo, então, faz só 5 anos. Então, ele deveria esperar, ó, o tempo deve pagar pelo tempo. Porque se você se converteu só na hora da morte, né? Esperando aí pelo tempo da duração de suas vidas. Aí ele diz, o Forese, e ele para mim é a minha boa nela, com suas abundantes lágrimas que me têm guiado, para beber o doce absinto dos tormentos. Então é a minha Nela, a viúva, né? Nela é um apelido para Giovanna, viúva de Forese. Foram as suas orações que o tiraram do antipurgatório. Olha que interessante, né? E o livraram de padecer nos círculos inferiores do purgatório. Então ele ficou apenas um tempo lá,
que não era não tem algumas exceções, né? Quando a gente olha aqui o antipurgatório, vê essa questão do tempo, que, por exemplo, primeiro terraço, os excomungados esperam 30 vezes o tempo em que ficaram em contumácia, sem converter, né? No segundo terraço, negligentes ficam em estado de inércia, esperando pelo tempo de duração das suas vidas. Mortos pela força, ficam vagando em volta do monte por tempo indeterminado. Vale dos príncipes negligentes, aguardam em um vale florido por um tempo indeterminado. Então, o Forésio Donati ele era um negligente, ele arrependeu tardiamente, né? Então, ele deveria ficar ali em estado de inércia, esperando o tempo de duração da sua vida. E Dante fala: passaram só 5 anos? Como que é possível isso? E você está aqui, no círculo dos gulosos, você deveria estar lá embaixo, no antipurgatório. Aí o Forese fala: é a minha boa Nela, a Giovanna, que era a viúva dele, que está rezando por ele, né? Com suas abundantes lágrimas, ela me tem guiado, olha que bonito, para beber o doce absinto dos tormentos. Eu vejo a árvore e não posso beber da água, né? Que escorre aí do lado desta árvore. Então eu bebo o doce absinto dos tormentos. Com suas orações e suspiros devotos, ela me fez sair daquela encosta onde se espera, lá do antipurgatório, e me libertou dos outros círculos abaixo deste. Então ela me libertou de todos os círculos, eu vim para cá, fui colocado aqui no sexto círculo. Minha gentil viúva, a quem eu tanto amei, é ainda mais querida e agradável a Deus, por estar sozinha em suas boas obras, né? Ela continuou fiel ao Forese. Pois até mesmo na Barbádia da Sardenha, Barbádia, região da Sardenha, aqui aludida por Dante como uma perífrase para barbárie. De acordo com alguns historiadores, os antigos sarracenos deportaram famílias mauritanas para a Sardenha, e esses novos habitantes se estabeleceram nas montanhas perto de Cagliari. A região foi cristianizada somente no século IV depois de Cristo. Através de Forese, Dante compara os costumes licenciosos das mulheres de Florença aos costumes primitivos das mulheres da Barbádia, que na opinião dele são muito mais modestas que as florentinas. As mulheres sarracenas são mais modestas que as florentinas. Então nós temos aqui um longo trecho em que o Forese Donati vai falar dessa questão, olha. Pois até mesmo na Barbádia da Sardenha há muito mais mulheres virtuosas do que naquela Barbádia onde eu a deixei. Então a Barbádia da Sardenha seria essa região aí onde tinham muitas famílias sarracenas. E a Barbádia que ele deixou, o Forese, é Firenze. Ó doce irmão, o que você quer que eu diga? Eis que eu prevejo um tempo futuro, um tempo não muito distante de agora, quando os pastores subirão ao púlpito e proibirão as impudicas mulheres de Florença de andarem com os seios nus à mostra. Era uma maneira, né, um costume das mulheres de Florença. Acaso foi necessária alguma lei humana ou divina para que as bárbaras e as sarracenas aprendessem a andar com os seios cobertos? Mais uma nota. Não sabemos a que evento futuro Dante se refere pela boca de Donati, nem qual é o terrível castigo profetizado por Forese e destinado a fazer as mulheres florentinas gritarem de horror. Entre as várias hipóteses, né, dessa terrível catástrofe, que os historiadores tentam descobrir qual é, talvez a mais provável seja a descida à Itália de Henrique VII de Luxemburgo e a reconquista de Florença, que nunca ocorreu, né? O Henrique VII, e Dante via já no canto 1 do Inferno, como esse veltro, né, esse libertador, ele morreu antes de libertar a Itália, né, da opressão aí, política, e principalmente Florença. Então seria esse tempo aí da libertação, é uma das hipóteses, que ocorreria em Florença pelo Henrique VII de Luxemburgo, e as mulheres florentinas gritariam de horror. As mulheres sarracenas seriam mais pudicas do que as de Florença, né? A sarracena da Sardenha, porque ali havia muitas famílias sarracenas. E porque as de Florença eram, aqui no caso, Dante está criticando, né, impudicas.
gritariam de horror quando Henrique VII devastasse e libertasse Florença desses partidos, mas isso nunca aconteceu. Dante ficou muito triste com isso, né? Acho que eu já falei disso aqui em algum vídeo, né? Ele escreve até uma carta agradecendo a presença do Henrique VII, mas o Henrique VII morre misteriosamente, né, antes de fazer a sua incursão aí pela Itália, que era dividida em vários reinos, né, poderosos na época. Viviam sempre em desavença uns com os outros. Mas se essas desavergonhadas tivessem noção sobre o que o céu tem preparado para breve, elas já teriam se posto a gritar e lamentar. Então, talvez seja isso, né? Essa vinda do Henrique VII. Dante está escrevendo o Purgatório entre os anos de 1307 a 1314. E o acontecimento aqui da Divina Comédia se passa no ano de 1300, que era um ano jubilar. Então Dante já viu que isso não aconteceu, né? Então assim, ele já não tem mais esperança de libertação nenhuma para a Itália. Então essas mulheres teriam gritado, né? Porque elas não sabem o que o céu prepara, né? Essa vinda do Henrique VIII, do Henrique VII, para libertar Florença. Pois, se minha previsão não me engana, elas serão afligidas antes que cresça barba nas faces dos bebês que hoje acalentam. Então está próxima esta devastação, né? Esta vinda do Henrique VII para libertar Florença. Ah, irmão, não se esconda mais de mim, diz o Donati. Veja que não estou sozinho. Todas essas almas estão maravilhadas, porque você encobre a luz do sol, ou seja, você faz sombra, você está vivo. Não me deixa aqui sozinho. Nossa, é triste esse final, né? O Forese Donati pede a Dante para continuar ali, porque eles estão maravilhados, porque Dante tem carne, e o sol, ao passar por ele, projeta a sombra. Então eu disse a ele, o Dante, diz a Forese Donati, se você se lembrasse agora da vida que nós dois levamos juntos na Terra, a memória seria desagradável e embaraçosa. Então Dante fala, né? Achei interessante isso aqui. Os mortos não estão lembrando da vida que viveram aqui na Terra. Olha, Dante se emociona ao rever o amigo Forese, com quem ele trocara sonetos vulgares e obscenos na juventude, numa disputa poética tradicional chamada tenson. Infelizmente, Forese já não se lembra mais dele. Então, quem está morto ali não lembra dessas questões. Mas como que ele lembrou da mulher viúva, né? Achei bem estranho isso. Então Dante fala, você não lembra quando nós trocávamos sonetos nessas competições que existiam na época, né? Sonetos até obscenos. A memória então seria desagradável e embaraçosa. E o Virgílio, e aí o Dante continua, fazendo agora, gente, um resumo de toda a sua trajetória pela Divina Comédia aqui, né, pelo Inferno e Purgatório até este momento. Achei genial esse final do canto 23. Dante então situa o Forese e a nós mesmos neste momento aqui, olha. Aquele que me precede há alguns dias, quem, né? Virgílio. Aquele que me precede há alguns dias resgatou-me daquela vida, lá da selva escura, uma vida de pecados. Quando a irmã daquele, eu apontava para o sol, né? A lua, aparecia redonda no céu. Canto 1, Inferno. Dante estava perdido na selva escura. A lua aparecia no céu, ele estava desesperado, Virgílio o resgatou. Ele me guiou através da noite profunda do inferno. Entre aqueles que estão verdadeiramente mortos, né, os que estão condenados ali no inferno, que não poderão entrar no céu. Perderam toda a esperança, né? Largam, lasciate ogni esperança. Vocês não têm salvação, então eles estão mortos. Perca a esperança porque vocês não vão entrar no céu. E com esta verdadeira carne eu tenho seguido, Dante está vivo. Sua doce companhia me tem ajudado a subir, dando voltas e voltas ao redor desta montanha, da montanha do Purgatório, que é feita aqui no caso, né, por 7 círculos. Que endireita em nós o que o mundo fez torto, purga em nós o pecado, o vício, né, endireitando, nos dando virtude. E ele diz que continuará ao meu lado até chegarmos ao lugar onde está Beatriz,
ao paraíso. E a partir dali convém que eu siga sem ele. Então, aí nas portas do paraíso, né, Dante vai seguir com Beatriz. Quem falou assim comigo foi Virgílio, e apontei para ele. Então, está mostrando Virgílio para Forese Donati. E esta outra alma é aquela pela qual agora há pouco as encostas se abalaram. Esta outra alma é Estácio. As encostas aqui do purgatório tremeram porque ele foi libertado, teve um terremoto. E todo o reino tremeu, pois agora ela se liberta, né? Essa alma está livre. Eu achei muito legal. Eu vou ler de novo aqui para vocês esse final. Achei muito interessante, olha. Então eu disse a ele: se você se lembrasse agora da vida que nós dois levamos juntos na terra, a memória seria desagradável e embaraçosa. Aquele que me precede há alguns dias resgatou-me daquela vida quando a irmã daquele, eu apontava para o sol, aparecia redonda no céu. Ele me guiou através da noite profunda, entre aqueles que estão verdadeiramente mortos. E com esta verdadeira carne eu tenho seguido. Sua doce companhia me tem ajudado a subir, dando voltas e voltas ao redor desta montanha, que endireita em nós o que o mundo fez torto. E ele diz que continuará ao meu lado, até chegarmos ao lugar onde está Beatriz. E a partir dali convém que eu siga sem ele. Quem falou assim comigo foi Virgílio, e apontei para ele, e esta outra alma é aquela pela qual agora há pouco as encostas se abalaram, e todo o reino tremeu, pois agora ela se liberta. Essa alma está livre. Muito legal este apanhado que Dante faz da trajetória dele, né, para o Forese Donati e também para o leitor, né, ajudando-nos a entender o que está acontecendo aqui nesse momento no purgatório. É isso aí, gente. Canto 23 do Purgatório, Divina Comédia, Dante Alighieri. Um abraço e até mais.